Aleluia. Vai dizer assim o livro de Atos, capítulo 12. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos asmos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quartetos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados às 2 cadeias, e os guardas diante das portas guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as suas sandálias. E ele o fez assim. E disse-lhe mais: lança às costas as tuas capas e segue-me. E saindo seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Aleluia. Podem se assentar. Aleluia. Santo é o teu nome. Graças te damos. Louvado e glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Tu és santo, tu és poderoso. Que essa palavra possa vir de encontro aos nossos corações. Que não seja eu, mas o teu Santo Espírito. Pai querido, Pai amado, fale conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir nessa noite. Eu te peço, Pai querido, Pai amado, que não seja eu, mas o teu Santo Espírito a falar com cada um de nós. Eu rendo graças a ti por essa noite, pela vida, meu Deus e meu Pai, dos teus servos, de todos aqueles que conseguiram chegar aqui nessa noite. Eu tenho certeza que foi o Senhor quem trouxe cada um deles para glorificar o teu santo nome, para te engrandecer, para que eles possam ter certeza que eles são amados, que eles são preciosos. Pai, abençoe, continue ministrando no coração de cada vida que passou por essa porta, porque eu creio, meu Deus e meu Pai, que todos que se encontram aqui são filhos do Senhor. Há um propósito do Senhor, e eu creio que no nome de Jesus, que essa palavra, ela é poderosa, meu Deus e meu Pai, para continuar alcançando, transformando, libertando, curando, que possa ser noite de curas, meu Deus e meu Pai, para a glória do teu santo nome. Eu rendo graças a ti e já te louvo e te agradeço no nome de Jesus. Aleluia. Essa palavra vai falar da prisão de Pedro. E o interessante dessa prisão, porque essa prisão era a terceira prisão de Pedro. Pedro tinha ido com Barnabé para Jerusalém. E chegando em Jerusalém, era um momento onde a igreja ela estava sendo perseguida. E Herodes, querendo agradar o judaísmo, Herodes começou a mandar a perseguir a igreja. E Pedro fazia parte da igreja do Senhor. E ele mandou perseguir, e ele mandou prender Tiago. Tiago é morto. E depois que Tiago é morto, ele manda prender a Pedro também lá em Jerusalém. E aí ele tinha marcado uma data para que Pedro pudesse se apresentar ao meio do povo. A intenção do coração
coração de Herodes era matar Pedro também. Mas havia uma promessa. Pedro, ele foi chamado para apacentar as ovelhas. Porque Pedro, quando ele é transformado, quando acontece uma obra de dentro para fora, Pedro já havia negado, Pedro era impulsivo, Pedro, ele era um homem que ele precisou viver as experiências com Deus para que ele pudesse ter um encontro com esse Senhor. E quando ele tem esse encontro com o Senhor fala: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro já tinha feito um monte de coisas, já tinha negado ao Senhor, como o Senhor já tinha dito. E depois ele manda uma mensagem para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Mas o interessante dessa palavra, que Pedro vai para Jerusalém, e chegando em Jerusalém, Herodes, querendo mostrar que ele era o cara, que ele mandava, que ele podia, que ele fazia, manda perseguir a igreja, manda perseguir os servos de Deus, aqueles que estavam anunciando essa palavra, anunciando o evangelho. E a gente entende que esse livro de Atos, a gente vai ver uma grande perseguição contra a igreja do Senhor. Mas essa perseguição não impediu com que o evangelho continuasse sendo propagado. Pedro, ele vai preso. E Pedro ali vivendo aquela situação de prisão, mas a Bíblia está falando que a igreja, o diferencial, a igreja continuava em oração, a igreja continuava orando, mesmo sabendo que Pedro estava vivendo aquele momento. E o interessante dessa palavra é que mesmo Pedro sabendo que Tiago tinha sido morto, mesmo Pedro ali guardado, sem saber o que iria acontecer, era a terceira prisão de Pedro, ele podia pensar: eu não sei se eu vou sair dessa, não sei se meu tempo já terminou, não sei se a obra que eu tinha que fazer já foi concluída. Mas a Bíblia diz que Pedro dormia. Como que a gente vai conseguir dormir se a gente está vivendo um problema? Se a gente está vivendo uma adversidade? Na maioria das vezes, a adversidade, o problema, a ameaça, a intimidação tira o nosso sono. Mas a Bíblia vai dizer no Salmo 3, versículo 5, que a gente deita, pega no sono e acorda, porque o Senhor nos sustenta. É o Salmo que vai dizer. Então, Pedro, ele só conseguiu dormir porque ele acreditava no Deus a qual ele servia. Pedro, ele sabia que ele tinha sido chamado por Deus. Pedro sabia que havia uma obra, havia um chamado, havia um ministério. Então Pedro conseguiu descansar. É por isso que muitas das vezes as pessoas não conseguem entender a gente vivendo dias maus, difíceis, a gente continua caminhando, louvando, glorificando, e a gente ainda dorme. E se você não estiver dormindo, se você estiver com insônia, eu quero liberar uma palavra de sono nessa noite para a tua vida. Porque nós precisamos dormir, nós precisamos descansar. Tem momentos que a gente está tão afadigado, está tão atribulado, que a gente deita, mas a gente sente que a nossa mente não para, ela continua trabalhando. Mas a Bíblia está dizendo que naquela situação, Pedro estava dormindo porque tinha uma igreja em oração. Ei, muitas das vezes só estamos de pé, só suportamos os dias maus, porque nós estamos habitando. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por que que a gente descansa? Porque a gente sabe que tem uma igreja intercedendo. E não só intercedendo pela sua vida, mas pela igreja. E era um povo de oração que estava intercedendo, porque havia uma perseguição. Uma perseguição acirrada, era prisão, era morte, era prisão, era um lugar onde eles ficavam ali para receber a sentença. E Pedro dormia. Irmãos, em nome de Jesus, lê o Salmo 3. Fala assim: a tua palavra que diz que eu me deito e pego no sono. Amém. Lê esse salmo. Se você estiver com insônia, se você estiver vivendo um momento, se você estiver vivendo uma fase e o inimigo da nossa alma querendo roubar o nosso sono. E o interessante é porque quando a gente está nesse processo de insônia, a gente só pensa coisas ruins, né, irmãos? Ninguém pensa coisas boas. Eu vou começar a visualizar coisas boas. Não, você só fica pensando besteira.
Só vem besteira na mente da pessoa. E uma noite que assim, ela demora muito a passar. Ela demora muito a passar. E ali a gente é atormentado. E a Bíblia está dizendo que Pedro dormia naquele momento difícil, naquele momento de adversidade, naquele momento que ele sabia que Tiago já tinha sido morto à espada, naquele momento que ele sabia que ele seria apresentado ao povo. E com certeza o povo ia mandar fazer como fez com Jesus. Não foi o povo que começou a incitar? Mata Jesus e solta Barrabás? E com Pedro não podia ser diferente também. Mas ele dormia, porque tinha uma igreja que estava orando. Se tem uma igreja orando, se tem uma igreja que ora, vai acontecer milagres. Portas vão se abrir. As promessas se cumprirão, porque tem um povo de oração. A igreja precisa estar orando, a igreja precisa estar em oração. E o interessante é que quando fala de igreja, a gente tem um período de oração. Quem tem hábito e costume, você ora por você ora pela sua casa, você ora pela sua família, mas você vai orar pela sua comunidade, você vai orar pelos seus líderes, você vai orar pela sua igreja, porque você quer ver milagre na tua igreja, você quer ver os cumprimentos da promessa na tua igreja, você quer ver a tua igreja crescendo, você quer ver a tua igreja avançando. E a Bíblia está dizendo que essa igreja estava em contínua oração. Amém. E aí o anjo se apresenta para Pedro. Pedro estava dormindo, a Bíblia fala que veio um clarão, e nem esse clarão despertou a Pedro. Então Pedro estava descansando, irmãos. Descansa em Deus. Mas como é que descansa em Deus? Habitando no esconderijo do Altíssimo. Vai para o esconderijo. O que é o esconderijo? Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se esconde nele, ele é abrigo. Ele é o nosso abrigo, nosso verdadeiro abrigo. Se esconde nele. Se esconde até que passe as calamidades. Porque tem momento que a gente tem que se esconder mesmo, até que as calamidades passem. Se esconde nele, para que você descanse como Pedro estava descansando ali, sem saber o que iria acontecer, porque ele tinha certeza que a vida dele já estava na mão do Todo-Poderoso. Se ele tivesse que morrer, ele sabia para onde ele iria. É por isso que muitas das vezes nós que somos servos desse Senhor, a gente descansa em Deus, porque a gente sabe para onde nós iremos. Nós temos a nossa credencial, o nosso passaporte de eternidade. Todo servo de Deus tem que ter certeza da eternidade, não pode ter dúvida. Mas aí também a gente precisa refletir de que maneira nós estamos conduzindo a nossa vida terrena, para que a gente tenha certeza que esse passaporte, que essa credencial continua nas nossas mãos. Até porque todos nós aqui temos um prazo de validade. Ninguém sabe o dia desse prazo de validade, mas todos nós temos. Uns vai mais além, outros menos. E isso aí não faz nem diferença. O importante é sabermos para onde nós iremos. E Pedro dormia, e o anjo vai lá, tem que cutucar Pedro, para que Pedro desperte. Pedro coloca a sandália do Evangelho da Paz. A sandália significa o Evangelho da Paz, força e vigor. O interessante é que o anjo não deixou com que Pedro saísse daquela prisão de qualquer maneira. Ele precisava calçar as sandálias. Pedro ainda adormecido, achando que era um sonho, sem saber o que estava acontecendo, mas obedecendo a ordem do anjo. Ele estava meio que sonolento. Será que isso é realidade? Será que eu ainda estou dormindo? Será que eu estou sonhando? Mas o interessante é que mesmo assim ele ia obedecendo a ordem do anjo. E o anjo fala, calça as sandálias. E depois ele fala, coloca a capa. Capa, o significado é chamado, é ministério. A capa daquela época, imagine o inverno. Naquele tempo, precisava. Porque ela aquecia no inverno. Mas no calor também ela protegia na caminhada do deserto. Então tinha um significado. E Pedro, mesmo vivendo aquela experiência, sem saber se era real ou se não era, a ordem que vinha daquele anjo, ele ia obedecendo. E aí o interessante é que quando o anjo se apresenta, a Bíblia vai dizer que aquelas cadeias, elas se rompem. Aquelas algemas que estavam aprisionando a Pedro, só tem um
que abre cadeias espirituais é Jesus Cristo. Jesus Cristo abre as cadeias espirituais. Aí a gente lembra do gadareno, que ninguém segurava, que as cadeias, que as amarras para segurar aquele homem que era possesso, não tinha cadeias que fizesse com que aquele homem ficasse aprisionado. Ele conseguia se libertar daquelas cadeias naturais, mas as espirituais, irmãos, ele só se libertou quando Jesus se apresentou diante dele e repreendeu aquelas cascas de demônios, porque eram muitos demônios na vida do gadareno. Só Jesus tem poder de abrir as cadeias espirituais. Na maioria das vezes, quando a gente vem para esse Senhor, nós estamos encarcerados, vivendo em prisões, vivendo situações de amarras que a gente não entende. Fazemos planos, nos organizamos e a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Enquanto essas cadeias espirituais não são abertas, nós não avançamos, irmão. Nós não chegamos em lugar nenhum. Na maioria das vezes a gente fica dando voltas e não acontece nada. Mas quando esse evangelho ele entra para fazer uma diferença, ele entra para uma transformação, ele entra para abrir essas cadeias espirituais que a gente não vê, a gente não consegue ver, a gente não entende muitas das vezes quando a gente está vivendo situações que nós estamos aprisionados e que a gente acha que a gente vai sair por si só. E a gente não consegue. E a gente não consegue entender por que a gente não consegue. A gente não consegue entender por que a gente não avança, por que a gente não flui, por que dá tudo errado, por que nada dá certo. Porque são cadeias espirituais que só Jesus é poderoso para nos libertar. Pedro estava sendo perseguido, era a igreja que estava sendo perseguida, era um homem que estava ali servindo ao evangelho, pregando a palavra, testemunhando da grandeza de Deus, e ele foi preso. Herodes queria mostrar que ele tinha poder, e aquelas cadeias elas se abriram, e o anjo esperou com que ele colocasse a sandália. Imagine uma pessoa sonolenta para colocar uma sandália. Imagine. E o anjo está ali, esperando ele colocar as sandálias, para ele não sair de qualquer maneira, não sair despido, não sair com as armas que ele precisava. Ele precisava da sandália do evangelho e da paz que ele ia continuar anunciando. Ele precisava daquela capa, porque era uma capa que significava o chamado dele, o ministério dele. E no momento do frio, aquela capa iria aquecer. E no momento do calor também, aquela capa também iria proteger. Então foi necessário com que ele colocasse a armadura dele, para que ele saísse com aquele anjo sonolento, sem saber o que de fato estava acontecendo. Foi passando pelas celas e as celas elas foram se abrindo. Pedro só se deu conta quando ele estava fora daquela prisão, quando ele chegou no meio daquela cidade, que ele entendeu que verdadeiramente o Senhor tinha enviado um anjo que tinha tirado ele daquela situação, que tinha tirado ele daquela prisão. Eu não sei em que prisão você se encontra. Eu não sei em que prisões você se encontra, porque tem momentos que a gente olha para a direita, olha para a esquerda, a gente não vê solução. Mas a Bíblia vai dizer: eleva os teus olhos para o monte, de onde virá o teu socorro. E o Senhor quer liberar uma palavra de sono nessa noite. Quem está vivendo um momento de insônia, quem está vivendo um momento, uma fase de tribulações, de adversidade. Irmãos, a Bíblia ela vai falar do terror noturno. O que é o terror noturno? Que vai dizer no Salmo 91. É quando você não consegue dormir. É quando você não consegue dormir, você começa a escutar vozes. Vocês começam a escutar barulho. Vocês começam a escutar barulho de animais. Terror noturno, irmãos. E tem pessoas, às vezes, que acham frescura, é palhaçada. Não é. Ah, mas eu não estou vendo. Você não está vendo porque a perturbação não é para você. Você não vai ver. Você pode estar perto da pessoa e a pessoa está falando: eu estou vendo isso assim. Você não vai ver. Porque a perturbação é para a pessoa vai estar vendo. E pelo fato da gente não ter esse discernimento, não entender
isso, a gente acha, tá de bobeira, tá de palhaçada, tá ficando doida. Não, terrores noturnos, que a Bíblia vai falar lá no Salmo 91. Paulo descansava. Eu não sei se você está conseguindo descansar nesse momento, mas se você não tiver, nós vamos orar para que você descanse, para que você pegue essa palavra do Salmo 3 e você entenda que você vai conseguir descansar, você vai ter um sono de paz, de tranquilidade, e no outro dia para a gente vencer os leões diário que se apresenta. Mas tem um Deus cuidando da gente, tem um Deus que quer que você saia daqui com a tua sandália e com a tua capa, para você se sentir segura, para você se sentir protegida, para você ter certeza que você está guardado, para você ter certeza, não, eu faço parte de uma comunidade, nessa comunidade tem homens e mulheres de oração. Irmãos, na segunda-feira a gente está lá no altar em oração, nós estamos num relógio de oração que já deve ter uns 3 meses, a gente vai até dezembro. Enquanto você dorme, tem um povo orando, tem um horário de oração. E é essa oração que faz com que as cadeias se rompam. É essa oração que vai movendo o coração de Deus para a gente vivenciar milagre, para a gente ver cura, para a gente ouvir testemunho, para a gente ver esse cuidado de Deus. Porque foi essa oração da igreja daquela época que fez com que o anjo fosse naquele lugar e tirasse Pedro em segurança. Aonde o anjo ia passando, as cadeias elas iam se abrindo, irmãos. Só Deus para fazer isso. As orações movem o coração de Deus, sim. É por isso que nós precisamos estar em oração, colocando a nossa necessidade diante de Deus, orando, adorando a Ele, dependendo dEle, confiando nele. A oração, ela tem poder, sim. A oração te aproxima, a oração faz com que você fique íntimo, a oração faz com que você se relacione com esse Senhor, para você saber de fato e de verdade quem Ele é. Porque a igreja orava, a perseguição ela continuou, mas aqueles que Deus tinha chamado para um propósito como Pedro, o Senhor estava dando escape e livramento. Tiago foi porque estava no tempo e na hora dele, mas Pedro não. Pela 3ª vez Pedro é livre daquela prisão, para concluir o ministério e o chamado dele, para fazer a vontade do Senhor, para entender que todas aquelas prisões era por causa do Evangelho. E muitas das vezes as perseguições, as lutas que se apresentam na nossa vida, é porque hoje nós somos luz, irmãos. E a luz, ela incomoda as trevas. E a luz, ela tem que fazer diferença. E é por isso que muitas das vezes sofremos perseguições. Mas aí a gente precisa entender, Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle da vida de Pedro. Você acha que Deus perdeu o controle da nossa vida? Não. Ele continua no controle da nossa vida. A nossa vida está na palma do Deus vivo, do Deus poderoso. Se Ele falou que vai livrar, Ele vai livrar como livrou a Pedro, como Ele tem nos livrado, como Ele tem dado escape, como Ele tem dado livramento. Se Ele falou que vai curar, Ele é poderoso para curar. Ele é o médico por excelência. Esse Deus, Ele pode todas as coisas. Se Ele te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos entender. Porque receber uma oração e ouvir uma promessa de Deus é bênção, irmãos. É maravilhoso. Mas também a gente precisa entender que é necessário uma mudança. É necessário uma transformação. É necessário nós mostrarmos para esse Senhor que nós queremos a bênção, mas em primeiro lugar o abençoador, aquele que liberta, aquele que sara, aquele que transforma, aquele que começa a fazer algo novo na nossa vida. Porque às vezes a gente depara com pessoas que só querem ouvir promessa, mas não quer mudança, não quer uma transformação, não quer obedecer a palavra. Porque ele diz que obedecer é melhor do que sacrificar, quer continuar dando voltas, quer continuar a ficar 40 anos no deserto, vai pro deserto com as suas pernas, porque é desobediente, não quer ouvir a palavra, não quer receber a palavra, não entende que essa palavra, ela tem um de melhor para cada um de nós, irmãos.
O Senhor, Ele não se opõe contra cada um de nós. O Senhor, Ele é favorável a cada um de nós. Ele quer nos ajudar. Ele sabe que a gente sozinha, a gente não vai conseguir. Ele só quer entrar para nos ajudar. Ele só quer entrar para fazer parte. Ele quer estar contigo no meio da luta. Ele quer estar contigo no meio da adversidade. Porque no meio da luta e no meio da adversidade, na maioria das vezes, aqueles que se diz amigo, eles vão embora. Na maioria das vezes. Aquele que disse, eu fico, eu vou ajudar, eu vou estar contigo. Vão embora. Jesus não, Ele permanece. Aleluia. Jesus, Ele é fiel. Ah, mas eu não vejo Ele. A gente não vê também não, mas a gente sente Ele, a gente escuta Ele, porque Ele fala. Quem tem relacionamento com Deus, ouve a voz dEle, porque Ele fala. Ele vai te ouvir, mas Ele também vai falar contigo. Busca essa sensibilidade para você ouvir, porque na maioria das vezes o Senhor está falando, não vai por esse caminho. Aí fica aquela guerra, né, do bem e do mal, né? O mal quer que você vai, para você quebrar a cara de novo. Mas o Espírito Santo tá falando, não vai, filho, por aí. Já foi por aí, quebrou a cara, vai por aí de novo. Por quê? Porque é rebelde. É rebelde. Quer ficar quebrando a cara e vai quebrar a cara 1, 2, 3, 4, até aprender. É tão fácil, às vezes, a gente ouvir a voz desse Senhor e obedecer. Aí a gente fica se engalfiando, arrumando luta para a vida da gente. Eu costumo dizer, nós não temos mais idade de ficar arrumando confusão. Pronto. Contenda. Procurando confusão para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para os nossos filhos. Para quê, irmãos? Não chega, não. Não chega de choro, não chega de humilhação, não chega de sofrimento. Porque, irmão, pelo amor de Deus, eu já estou fora disso há muitos anos. Evangelho, irmãos. Evangelho de paz. Evangelho de alegria. A gente vai achar um cara, a gente querendo confusão com a gente, mas se você não quiser, quando um não quer, dois não briga, né? Foge. Pra que confusão? Pra que tá no meio de contenda? Pra que tá no meio de fofoca? Pra que tá no meio de maledicência? Pra que isso? Evangelho, irmãos, é paz. E aquele que tem paz não vai perturbar o outro. Você já viu alguém com paz perturbar o outro? Você já viu alguém que está vivendo na plenitude da presença do Senhor querer ficar sabendo da vida do outro, querer ficar preocupado? Não, irmão. Quem está em paz vai ficar em paz. Está em paz, irmão. A paz que excede todo entendimento. Foi essa paz que Ele nos deu, que Ele trouxe. E é isso que a gente precisa, porque Pedro, ele estava vivendo um momento crítico na vida dele. Mas a Bíblia está dizendo que Pedro estava dormindo quando o anjo chegou. O anjo chegou e Pedro estava dormindo. E olha que tinha soldados. Ele estava preso. A Bíblia está dizendo que as cadeias se abriram. Ele estava num lugar que as prisões daquela época eram prisões que não era qualquer prisões, não. Na maioria das vezes eles eram amarrados de pernas abertas, que depois o corpo dele começava a se contorcer, começava a dar cãibra da maneira que eles eram presos. E Pedro estava dormindo. Ele estava dormindo porque a presença do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida dele. Porque aonde tem presença, irmãos, aonde tem presença de Deus, o mal ele pode até se andar. Ele se apresenta, mas aonde tem presença ele bate em retirada. Porque muitas das vezes a gente está vivendo situações difíceis que o diabo está achando que a gente não vai dormir. Às vezes a gente apaga, a gente nem dorme, a gente apaga. Só acorda no outro dia, glória a Deus. Meu Deus, eu queria até orar de madrugada. E às vezes a gente fica se cobrando, o Senhor, eu queria ter orado, irmão. Não era para ter orado, porque o Senhor quer que você descanse. Quando é momento de madrugada, Ele desperta. Às vezes um barulho te desperta. Às vezes tem um sono pesado, um barulho, aí você sabe, não, Ele está me despertando, é para me orar. Mas quando Ele quer que a gente dorme, a gente apaga, irmão. E isso é bênção. Porque às vezes a gente está vivendo um momento difícil, mas Ele fala, meus filhos têm que dormir, eles precisam descansar, vão trabalhar amanhã. Amanhã já tem um leão que já se apresentou. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel. Saia daqui com a sua sandália, coloca a tua capa. Saia daqui com a bênção de Deus. Saia daqui com a paz que excede todo entendimento. Saia daqui tendo certeza. Você vai descansar no meio dessa adversidade, porque você sabe que tem um Deus trabalhando a teu favor. Tem um Deus que já falou, essa peleja não é sua não, essa peleja é minha. Deixa Deus
Deus pelejar por você, irmão. Para de querer tomar as dores. Para de querer agir por impulso. Porque às vezes a gente quer agir por impulso. A gente não quer esperar o agir de Deus. Aí a gente age por impulso, a gente faz tudo por impulso. E a gente neutraliza o poder de Deus. Descansa. Deus, ele é justo. Deus, ele é fiel. Deus, irmão, se tem, eu sempre digo aqui para vocês, se tem uma coisa que me alegra e que faz eu descansar nesse Senhor, é porque eu sei que Deus, tudo ele sabe. Tudo ele vê. Tudo ele ouve. A gente precisa mais de quê? Um Deus desse, que sabe, que vê, que ouve, que está cuidando da gente. Eu vou me preocupar, eu vou brigar, eu vou me engalfinhar. Para quê? Ele está ouvindo, eu não preciso ouvir. Ele sabe. E é ele que vai nos justificar. Deixa quem quiser falar. Se está falando é porque está lembrando que a gente está vivo. Alguma coisa a gente está fazendo de diferente para estar traindo essas vozes aí. Mas não, a gente se incomoda, a gente se preocupa, a gente não deixa Deus ser Deus na vida da gente. Pedro sabia quem era esse Senhor. Pedro andou com Jesus. Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus no Getsemane. E ele tinha dito, Senhor, eu não vou te abandonar. Se for possível, eu até morro por ti. Quando os guardas chegaram lá no Getsemane, ele cortou a orelha de Malcom, negou Jesus do jeito que Jesus tinha falado. Mas depois Pedro teve um encontro com esse Senhor. E o encontro que ele teve, o Senhor falou, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe. O Senhor sabe tudo, irmãos. O Senhor te conhece de frente para trás, de trás para frente. E o Senhor não conhece aquilo que é externo, não. Ele conhece o nosso interior, aquilo que é interno. Às vezes a gente está vivendo situações que estão nos apontando, a gente é isso, a gente é aquilo, a gente é tudo isso mesmo. Mas Deus tem se agradado, porque Deus sabe que vai nos alcançar, vai nos quebrar igual arroz de terceira e depois vai nos colocar na posição que Ele quer. Então que nessa noite, saia daqui com essa sandália. O Senhor está dando tempo de você calçar a tua sandália. Pega as armaduras. Se a luta se apresentar, vamos partir para essa luta. Mas não é a luta de língua, não é de braço, não é de arma branca, não é de revólver. É oração. Jejum e oração. Vai jejuar, vai orar. Entra num propósito de oração para tu ver se Deus não vai trazer a paz que excede todo entendimento. Para você ver se Deus não vai dar sinais e falar assim, eu sou contigo, sou eu quem pelejo, sou eu quem vou falar por ti, sou eu quem vou te justificar. E aí o nome do Senhor vai ser glorificado. Para de estar em confusão. Sai de confusão. Isso não agrada o coração de Deus. Imagine Pedro ali se não tivesse confiança em Deus. Foi o anjo que foi tirar ele daquele lugar, irmãos. E é o Senhor quem vai fazer a obra na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso marido. É o Senhor quem vai fazer a obra. Só vai também fazer se a gente também estiver mostrando que Ele está trabalhando em nós. Porque não adianta nada. A gente está aqui, está ouvindo palavra, a gente continua do mesmo jeito. Não, a gente tem que mostrar que essa obra que tem nos alcançado vai alcançar a vida deles, mas com mudança na nossa vida. Vamos nos colocar de pé. Calça a tua sandália hoje. Calce a tua sandália hoje. Calce a tua sandália. Aleluia. Você tem chamado, você tem ministério, vai ter prisões. Vai ter perseguições, vai ter calúnias, mas vai ter bênção também. Deus vai te usar. Deus vai liberar palavras de bênção dos teus lábios. Deus vai abençoar a tua casa. Deus está cuidando dos teus filhos. Deus está no controle de todas as coisas. Que nessa noite, que no nome de Jesus, receba as armaduras de Deus nessa noite. Receba esse poder de Deus para a tua vida. Saia daqui falando, Senhor, eu quero dormir essa noite, eu quero descansar. Eu quero ter pensamentos bons, renova minha mente. Todo pensamento, toda perturbação, todo espírito noturno, terror noturno, tudo aquilo que tem tentado te amedrontar, tudo aquilo que tem tentado te
tirar a tua paz, tirar a tua alegria, tudo aquilo que tem tentado roubar os teus sonhos, tudo aquilo que tem tentado roubar a esperança que você tem tido nesse Senhor, que caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Há poder nesse nome, e é esse nome que nós louvamos, glorificamos e engrandecemos. Se o Senhor liberou uma promessa, Ele é fiel para cumprir. E quando cumprir a promessa, você venha dar o teu testemunho, né? A gente não pode se calar, a gente tem que edificar vidas através do testemunho. E grandes coisas o Senhor tem feito nesse lugar. E o interessante é que para o Senhor operar, irmão, não precisa de muito barulho, não. Quando Ele quer fazer um barulho diferente, Ele faz. Né? Quando Ele quer trabalhar, Ele está trabalhando. Ele trabalha no silêncio. Até no silêncio Ele também está trabalhando. Tem momento que é um culto mais movimentado, outro já é mais lento, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Nós estamos aqui e o Senhor está trabalhando na vida da nossa família, visitando nossos lares, visitando aqueles que nós amamos. Nós temos visto Deus dando escape, Deus dando livramento. Que no nome de Jesus, que o Senhor possa continuar ungindo o umbral da tua porta, para que o mal não entre para trazer dores e sofrimentos. Que o Senhor possa colocar um anjo de autoridade, para quando o mal chegar ali na tua porta, ele bata em retirada. Não, essa casa não. Foi o que aconteceu com aquele povo que precisou ungir. Quando estava no Egito, o umbral da porta, o Senhor disse para Moisés: essa noite o espírito da morte vai passar no Egito. Peçam meus filhos, o meu povo, para ungir o umbral da porta. Porque o umbral que tiver com a unção, a morte não vai passar. Irmãos, foi a última praga no Egito. Todos os primogênitos, até os animais, irmãos. O Senhor tinha liberado uma promessa que aquele povo sairia do Egito. E a última praga foi a morte dos primogênitos. E é algo tão lindo de Deus, que aquela praga, aquele espírito de morte, devastou o Egito. Mas o povo de Israel, que obedeceu a palavra, que ungiu o umbral das suas portas, não teve morte, não teve luto, não teve destruição. Não se cumpriu a promessa. Vão sair do Egito, que é tempo, é momento. Graças a Deus o Senhor já nos arrancou do Egito, irmãos. Aleluia. E o Senhor tem nos preservado em vida, porque tem promessa para a tua vida, tem promessa para a tua casa, e as promessas, elas se cumprem. Mas é necessário fazermos a vontade do Senhor. Que nessa noite, que o Espírito Santo de Deus, Ele vai falando ao teu coração. Pedro estava descansando, e não era um momento fácil. Imagine ele sofrendo pela morte de Tiago. Imagine o risco que aqueles homens não estavam correndo, mas não deixaram de anunciar, não negaram o seu Senhor. E é isso que o Senhor tem nos ensinado, irmãos, a continuarmos anunciando a esse reino. Ainda tem tantas pessoas que ainda não conhecem esse Deus, tem tantas pessoas que precisam conhecer esse Senhor, tem tantas pessoas precisando desse Senhor, tem tantas pessoas que Deus quer alcançar, que pode ser através da minha e da sua vida. Que nessa noite você descanse, porque Deus continua no controle. Deus não perdeu o controle. Calça a sandália, coloca a sua capa e segue esse Senhor. A direção que Ele estiver te dando, faça em alegria. Ah, não estou entendendo, tem coisas que nós não vamos entender, mas aí a gente vai dizer sobre a tua palavra. Pedro, lança a rede. Nós passamos a madrugada toda, não pescamos nada, somos pescadores, a gente entende de pesca. Pedro, volta, lança a rede, Senhor, sobre a tua palavra. Aleluia. Aí os peixes vieram. Irmão, é só obedecer. Obedeça aquilo que Deus está falando contigo, para você
que se arrependa. Se foi Ele que falou, você vai viver. E você vai testemunhar a grandeza desse Senhor. Aleluia.